Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim. E hoje você confere as notícias que foram destaque nesta semana. Iluminação pública. Projeto do vereador Wallace Soares torna obrigatório o uso de lâmpadas de LED no município. Construção civil em alta. Novos empreendimentos nascem em Erechim. E erechinense faz história sendo o primeiro a disputar o Rally dos Sertões. Na sessão ordinária da última segunda-feira, os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do vereador Wallace Soares, que torna obrigatório em novos loteamentos, condomínios e todos os demais empreendimentos imobiliários de Erechim o uso de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública. Após a aprovação, a proposta ainda precisa ser sancionada pelo Poder Executivo para finalmente entrar em vigor. Está aqui no estúdio da TV Erechim o vereador Wallace Soares e a gente vai falar de assuntos bastante importantes, de demandas importantes da nossa população, em que o vereador tem se colocado à frente, tem se posicionado e buscado soluções para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida e segurança quando circular pela cidade. E um dos assuntos mais importantes desta pauta é a questão da iluminação pública. Bem-vindo, vereador. Obrigado, Sandra. Obrigado à TV Erechim por estar sempre de portas abertas, para nós poder trazer nosso trabalho, nosso mandato, que afinal é o mandato de toda a população de Erechim. A gente espera estar fazendo um bom trabalho aí na Câmara, sempre buscando uma modernização da nossa cidade através de projetos que visam essa modernização para a nossa Erechim. 8 meses já de governo, teu primeiro mandato, sendo o vereador mais jovem da casa, e trabalho sendo construído diariamente com o apoio da comunidade. Tudo isso tem somado na tua experiência como político e também na solução de alguns problemas? É muito gratificante, Muita gente falava que política não era para se meter, Tem aquela velha frase, política e religião não se discute. E eu sempre fui contrário a isso, sempre gostei de discutir política, gostei de estar em grêmios estudantis, diretória central de estudante, enfim, sempre fazendo a minha parte, buscando não somente ser aquele que fazia as coisas, mas sim aquele que estudava bastante cada item para nós conseguirmos fazer algo dentro da legalidade. E me surpreendeu muito na Câmara, porque a gente está fazendo esse trabalho dentro da legalidade, a gente está tendo discussões muito saudáveis dentro da Câmara também. Isso é muito importante, com bastante respeito. Então está sendo uma experiência muito gratificante para mim e que bom que a gente já conseguiu aprovar um projeto de lei meu, que já era pauta na minha campanha. Estamos encaminhando para aprovação de mais um projeto de lei encaminhado por mim e já estamos estudando e trabalhando em cima de novos projetos de lei e também, é claro, entrando em discussões que são difíceis. Eu acho que isso é um papel do parlamentar fundamental. O parlamentar, muitas vezes, ele tem que entrar em certas discussões e tem que tomar frente em determinados temas sem ter medo. Afinal, ele foi eleito lá pelas pessoas, O parlamentar, como eu, fui eleito, teve 600 pessoas que depositaram seu voto em mim e tiveram confiança de, em temas delicados, também ter posicionamento. Isso eu estou tendo ao longo dos últimos 8 meses. Isso é muito gratificante ter o reconhecimento sobre isso também. Esse projeto de lei sobre as lâmpadas de LED, eu gostaria que tu explanasse um pouquinho ele, como ele vai funcionar. Então, de conhecimento de todos, que Erechim ela vem sofrendo com a dificuldade de iluminação pública. Isso se dá, é claro, por uma iluminação
que é atrasada, né? E a gente sabe que é necessário ser feito algo para melhorar essa iluminação pública. Há um sentimento, muitas vezes, de insegurança, né, por parte das pessoas, afinal, é escuro a nossa cidade. Também tem a questão das atuais lâmpadas em Erechim serem ineficientes, afinal, elas queimam muito rápido, elas não têm a durabilidade necessária. Então, o Executivo encaminhou para a Câmara lá em março um projeto de parcerias público-privadas, ao qual eu me posicionei também, fui favorável ao projeto de parcerias público-privadas, porque o primeiro projeto de parceria público-privada encaminhado pelo Executivo tinha como promessa ser uma parceria público-privada da iluminação pública. E segunda-feira, agora passada, o Poder Executivo já conseguiu encaminhar um estudo de viabilidade para fazer a troca das iluminações atuais para iluminação a LED através de uma parceria público-privada. Esse estudo, ele tem um tempo de estudo, depois tem um tempo de implementação, e a gente sabe que essa implementação ela vai surgir centro-bairro, né? E aí, vendo uma necessidade de que, ora, tem muito projeto de novos loteamentos em Erechim, de novos empreendimentos imobiliários. Por que a gente não fazer uma lei para que esses novos empreendimentos imobiliários, esses novos loteamentos já surjam com a iluminação nova, que é a iluminação a LED, né? Então esse projeto ele veio para quê? Primeiro, a iluminação a LED ela é muito sustentável, né? Então aqui eu vou trazer alguns dados sobre a sustentabilidade. A iluminação pública é responsável por 25% das emissões de CO2. Isso é um dado que pouca gente sabe, né? A lâmpada LED, a iluminação a LED, ela não é somente mais barata lá na conta de luz, né? Mas também ela é boa por causa do CO2. Ela emite até 85% menos CO2 na atmosfera do que a lâmpada comum. Além disso, ela é 98% feita de materiais recicláveis. Então a gente está gerando um menor consumo. Afinal, ela tem de 50% a 70% de economia do que uma lâmpada tradicional. E também a questão da sustentabilidade, através de 85% menos CO2 na atmosfera e 98% sendo feito de materiais recicláveis. Também tem a questão da eficiência, né? Porque ela produz muito mais luz por watt consumido. Que então leva uma economia de energia, aquilo que a gente já comentou, de 50% a 70% de economia de energia, como já foi visto em outras cidades que também realizaram essa alteração. Também a questão da segurança, né? Afinal a luminária LED é só ver as novas praças em Erechim, os trevos que estão sendo trocados por iluminação a LED, que dá para ver que tem uma sensação muito melhor de claridade. Então, lindo. Fica lindo. Além de ficar lindo também, é claro, quando tu tem mais iluminação, fica menos propício a ter assalto, furto, a questão de arrombamento de carro, sim, roubo de veículo, entrada em residência, enfim, todos esses crimes que acontecem muitas vezes porque é escuro, porque o espaço é escuro. E também a questão da durabilidade, né? Quem já pôde fazer essa troca dentro da sua casa já percebeu que a luminária LED ela tem uma durabilidade sensacional, é muito grande, né? Eu, por exemplo, depois que a gente trocou para o LED lá em casa, nunca mais queimou, e eu não sei quantos anos faz. É uma né? facilidade. Então é uma facilidade. Então a gente está trabalhando na economia do poder público, na taxa de iluminação pública, afinal a iluminação a LED vai consumir menos energia. Também a questão da durabilidade. Hoje as pessoas toda hora lâmpada do poste queima, e tem que ligar na prefeitura, fazer uma ordem de serviço, até a prefeitura conseguir. Tem 2 equipes na prefeitura inteira para 15 mil postes em Erechim, não dão conta. Não dá conta. Afinal, essa nova iluminação ela tem uma durabilidade muito pequena, a LED pode durar 12 até 15 anos. Isso precisa ser sancionado pelo prefeito. Já deve estar na mesa dele isso ou já foi sancionado? Já está, conversei agora, vim agora de uma reunião com o secretário Mário Rossi, vai ser sancionado, vai ser aprovado. Eles gostaram muito do projeto, né? Então, até porque ele já vem em consonância com aquilo que o Poder Executivo já estava pensando aqui para Erechim. Então vai ser aprovado sim. E que bom, é o primeiro projeto meu aprovado, de muitos ainda que vão vir. Vereador, a partir do momento que for aprovado, isso também precisa ser licitado. Então, provavelmente, só no próximo ano teremos essa troca. Na verdade, não, porque o projeto ele visa com que os loteadores fazem a iluminação para aí sim entregar o projeto para a prefeitura. Então, ele só vai entregar o loteamento depois que tiver a iluminação pronta.
Correto. Então não precisa ir para licitação, porque se fosse para licitação, daí teria que ser um projeto de sugestão, né? Porque daí ele tem a questão do custo, ao qual o legislativo ele tem uma certa trava aí que não consegue fazer. Então, como ele versa sobre a questão dos novos loteamentos e empreendimentos imobiliários, então para ele ser aprovado na prefeitura já tem que constar a iluminação a LED. Uma informação também que é importante a gente detalhar para a população, que é o custo. Também diminui. Diminui porque hoje a taxa de iluminação pública que a empresa concessionária ela cobra do município é com base na questão de uma média. Então, se a luz fica ligada das 6 da tarde, das 7 da tarde até as 6 da manhã do outro dia, então é feita uma média em cima dos 15 mil postes que tem e é calculada a taxa de iluminação que a prefeitura tem que pagar para a RGE, que é claro, cobra lá no contribuinte. Se nós vamos ter, digamos que a longo prazo, durante os próximos anos, a gente consegue trocar 100% dos postes de Erechim por iluminação a LED, nós vamos ter de 50% a 70% de economia, a taxa de iluminação pública, por consequência, ela diminui, né? Então a gente está falando aqui que a curto prazo tem a questão da sustentabilidade, a questão da economia, a questão da eficiência, a questão da segurança, mas a longo prazo tem a economia no bolso das empresas, no bolso do comércio, no bolso das pessoas. Então é algo muito importante sim e que com certeza vai melhorar muito a vida da nossa população. Com certeza. Um outro assunto que causou e ainda está causando alguma polêmica e um certo desentendimento e troca de informação é a questão da escolha dos diretores das escolas, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, o qual o senhor foi uma das pessoas que aprovou. Eu gostaria que você explicasse por que você aprovou esse projeto e que margem isso abre para ser direcionado para alguns nomes. Então, projeto polêmico, delicado, difícil e que a gente não tem medo de se abster e de entrar nessa discussão. Enfim, esse projeto, com relação à eleição direta de diretores, ele tem a questão moral e a questão legal, né? A questão moral é aquela discussão sobre se isso vai melhorar ou não a ponta, ou seja, a escola. Ora, mas aí então o prefeito vai começar a indicar diretores da sua própria preferência. É uma discussão que a gente pode ter e tem que ter. Isso é favorável ou é desfavorável? Por um lado, tem muita gente que diz que é favorável, afinal o prefeito foi eleito com um plano de governo onde é que constava a educação. Correto. Também tem pessoas que se dizem favoráveis, por quê? Porque se está dando errado, tu tem a legitimidade de tirar a hora que tu quiser. Tu não precisa esperar os 2 anos, né, os anos ali, enfim, que a diretora ela fica para poder fazer a troca através de uma eleição. Então, se está dando errado, tu consegue tirar. Por outro lado, tem a questão de que até que ponto uma interferência do Poder Executivo, uma interferência do prefeito numa nomeação de um cargo tão importante para a comunidade escolar, ela será técnica ou política, né? Que é uma discussão bem grande, acho que foi a maior discussão que teve foi em relação a isso. Porém, isso tudo são discussões do aspecto mais da moralidade. Agora, como legislador, como vereador, a gente tem que andar sempre na base da legalidade. Também. E a base da legalidade, a Constituição Federal, ela fala que cargos de direção, coordenação e assessoramento são de livre nomeação do chefe do Poder Executivo. Essa frase está lá na Constituição Federal, artigo 37. Também a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ela fala a mesma coisa, de que cargos de direção, coordenação e assessoramento são cargos de livre nomeação do prefeito municipal. Consonante a isso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ele tem entendimento consolidado ao longo de diversas ADIM de que a eleição para cargo de diretor de escola pública é inconstitucional. E essa matéria caiu no STF. E o STF ele definiu por unanimidade de que é inconstitucional. Através dessa determinação, desse julgado do STF, mais de 80% das atuais cidades do Rio Grande do Sul já alteraram para a escolha direta do diretor. Afinal, é ilegal a eleição direta. Então, muita gente discutiu a moralidade, que é muito justo, afinal, é importante nós discutir a moralidade, mas pouca gente entrou na questão da legalidade. E foi aquilo que eu entrei na discussão. Como houve a discussão lá atrás sobre o reajuste dos servidores públicos. Foi uma discussão muito forte que teve na Câmara, e ao qual eu lá na Comissão de Constituição e Justiça, porque eu sou membro permanente da comissão, eu falei, o projeto pode ser moral,
poxa, a inflação aumentou, o preço de tudo aumentou, como é que a gente não vai dar reposição inflacionária? Afinal, era só reposição inflacionária para o servidor. Mas lá tem uma lei de 2019, sancionada pelo presidente da República, 2020, desculpa, do início da pandemia, que é aquele decreto de calamidade pública, ao qual ele fala que está vedado qualquer tipo de aumento ou reajuste dos servidores até o 31 de dezembro de 2021. Certo. Então poderia ser moral, poderia ser bacana ter que dar por causa do aumento do preço, mas tinha algo lá em cima que nos vedava. Então lá eu já tinha sido contrário, lá na Comissão de Constituição e Justiça, a este reajuste. E desta forma fui da mesma maneira, fui favorável ao projeto pelo aspecto legal, única e exclusivamente. Vereador, outro projeto também que o senhor votou favorável, inclusive até foi por uma questão de reparo, eu entendo, foi a questão do transporte urbano. Explique para nós, isso não abre de repente um gargalo para essa empresa? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos lá. É legal até as pessoas ficarem sabendo com relação a contratos entre administração pública e empresas privadas, né? Todo contrato entre administração pública e empresas privadas, eles são regidos por lei federal. E na lei 8.666, se eu não me engano, está lá previsto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que seria o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato? Seria o seguinte, ora, tu ganha uma licitação, tu ganha uma concessão de serviço público, que for, e lá ao longo do tempo ocorre um fato imprevisível, ou um fato de força maior, que a doutrina chama. O que seria isso? Vamos supor um posto de gasolina. Supor não, porque isso aconteceu aqui em Erechim. Um posto de gasolina ganha licitação para gasolina e o litro da gasolina está a R$ 5,30. Ocorre a alta do dólar, ocorre a alta do preço do barril de petróleo, enfim, todas as situações que acabam elevando o preço da gasolina, e a gasolina hoje está custando R$ 6,27. É claro que aquele posto não vai seguir vendendo a gasolina para a prefeitura por aquele valor de R$ 5,37. Então ele tem que entrar com um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro para que seja reajustado esse valor para o valor atual. Isso acontece, natural. Questão de obras, olha, obras de escolas aqui em Erechim diretamente tem a questão do reequilíbrio econômico-financeiro. A empresa venceu a obra por um valor X. O valor X lá está contado, questão do ferro, do aço, enfim, de todas essas opções, desses materiais necessários para a execução da obra. E o valor aumentou. E quem trabalha com material de construção, quem está construindo, enfim, sabe quanto que aumentou durante a pandemia o preço dessas coisas. Então, é claro que se a empresa continuar fazendo o serviço por aquele preço passado, ela vai ter prejuízo. Sim. Então, é necessário o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, e é o que acontece. A questão é que o urbano, né, a empresa de transporte coletivo, pediu a mesma situação do que já estava sendo pedido em outros casos. Porém, gerou um amplo debate, porque foi amplamente divulgado, é claro, e as pessoas acabaram entrando nessa discussão e acabou caindo lá na Câmara. O que a gente pode falar sobre isso? Houve a licitação do contrato, houve a licitação de transporte público. Na licitação estava uma média de 15 mil passageiros mês, 14, 15 mil passageiros mês. Veio a pandemia caiu para 6, 7 mil e meio, que é o que a gente está vendo de passageiros mês, ou seja, caiu pela metade. Caindo pela metade, além disso, o valor do diesel de 2019 para cá aumentou muito. O valor do diesel teve um reajuste e aumentou. Além disso, a gente tem todo o resto. Valor de pneu, valor de peça mecânica, peça de ônibus aumentou. Tudo isso aumentou. E o custo continua o mesmo, afinal as rotas são as mesmas. Então tu tem duas situações, tu diminui o horário dos ônibus, como aconteceu, e mesmo assim tu está tendo prejuízo, tu entra com um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, como acontece lá no posto de gasolina, como acontece na questão da construção de uma escola, de um ginásio, de qualquer coisa. E aí nós ali da prefeitura, nós vereadores, tivemos que dar esse reequilíbrio econômico-financeiro. E aí veio a matéria para a Câmara, várias discussão sobre a moralidade. Ora, mas por que não chama a segunda colocada? A segunda colocada não tinha interesse. Ora, mas e a terceira e a quarta? Não teve. Só teve duas empresas que quiseram entrar no certame, que foi a atual e foi a segunda colocada, e Concorde, que também está sofrendo os mesmos problemas. Aí a gente vê maior democracia do mundo, Estados Unidos. Estados Unidos liberou bilhões para o transporte coletivo de dinheiro público para conseguir manter, afinal houve queda.
Porto Alegre, somente ao longo dos últimos 10 anos, liberou 200 milhões para a empresa, para a Carris, para conseguir tocar ainda o transporte. E isso foi no Brasil inteiro. É um problema do Brasil inteiro em função, é claro, nos últimos anos, do último ano especificamente, da pandemia. E foi feita uma análise externa, através de uma auditoria externa, e essa auditoria externa, que nem de Erechim determinou que o prejuízo da companhia estava já em 4 milhões de reais. Sim. E aí foi exatamente o valor que a Câmara de Vereadores liberou para a empresa a título de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Ah, mas e a minha empresa também teve prejuízo. Se a tua empresa teve prejuízo, ela tem um contrato com a administração pública, tu pode pedir o reequilíbrio econômico e financeiro também, como fez a Urbano, como fez o posto de gasolina, como fez todo o resto. Isso todo mundo que tem um contrato com a administração pública e lê a lei sobre isso, as cláusulas, sabe que é legal isso e pode fazer isso sim, né? Então, em função disso, é claro que a gente foi criada uma comissão para nós, porque um dos papéis do vereador é fiscalização também. A gente está fiscalizando, a vereadora presidente Ana Oliveira está nessa comissão também, ela traz os dados para nós, a gente tem a planilha de custo, a gente tem tudo isso. Agora, se me permite só mais um adendo, a discussão é muito maior. Porque a gente tem uma concessão a longo prazo. Só que os modais de transporte, eles, com a pandemia, eles alteraram. Alteraram como? A gente está vendo já bicicletas elétricas, motos elétricas. Além disso, de 2010, se eu não me engano, até 2020, ou de 2009 a 2020, o número de automóveis e de motos em Erechim cresceu 5 vezes mais do que o número da população. Isso são dados tirados do IBGE. Também, as empresas de transporte por aplicativo, uma empresa só de transporte por aplicativo aqui de Erechim, tem mais de 10 mil pessoas cadastradas. Nossa, 10 me mil. surpreendi agora. Surpreendeu? Tá. Eu depois, fora, te falo o nome da empresa, não vou falar aqui para fazer merchan para uma única empresa. Mas só essa empresa tem mais de 10 mil pessoas cadastradas em Erechim. Então, a gente está falando de que essa perda do transporte coletivo de cerca de 7, 8 mil passageiros por dia, né? Que é aqueles 15 mil passageiros dia, só essa perda de 7, 8 mil passageiros dias, ela pode ter ido para o transporte individual. Sim. De passageiros, que é o transporte por aplicativo. Ela também pode ter ido lá e comprado uma moto elétrica. Ela pode ter ido lá e financiado um carro. Então, será que fora da pandemia vai voltar essas pessoas para cá? É uma dúvida. Então, é algo que a gente vai ter que fazer uma discussão muito grande como executivo, como legislativo, para nós ver, para não acontecer da empresa de transporte coletivo de ônibus está todo semestre solicitando reequilíbrio econômico e financeiro por um contrato mal feito. É o que eu ia te perguntar agora. Isso não abre brecha para daqui a 6 meses a empresa novamente pedir um reequilíbrio? Sim. E o município ter que ficar arcando com isso em virtude da diminuição de passageiros? Isso é uma tendência? Exatamente. A questão é que a gente vê no Brasil inteiro é o quê? A tendência é aumentar o preço da passagem. E aí vai ter que ter um reajuste do preço da passagem. Tem alguns estudos que falam que o preço da passagem de Erechim está muito defasado. Então, ou tu aumenta o preço da passagem, ou tu pede reequilíbrio econômico financeiro, ou tu modifica o contrato. Porque o contrato atual ele prevê um repasse da empresa para a prefeitura a título de outorga. Né? A outorga, a empresa acho que já liberou 2 milhões a título de outorga, se eu não me engano foi isso, e isso está previsto em contratos de concessão. Por exemplo, em pedágio a gente vê muito isso. E até uma discussão sobre esses novos pedágios que vão ser feitos aqui pelo governo do estado com relação à outorga. Porque, afinal, o que é a outorga? É a questão de que a empresa ela tem que repassar para o poder público um valor para poder ser a concessionária do serviço. E aí essa outorga, segundo a empresa atual, ela dificulta muito, porque é dinheiro que talvez iria para a empresa e a empresa tem que repassar para o município. Então, isso é uma discussão que a gente vai ter que fazer. Isso é uma discussão que o executivo vai ter que fazer. Existe lá as pessoas dentro do executivo por dentro desse contrato e eles vão ter que ver, ora, novos modais de transporte, porque hoje o contrato ele não prevê van, por exemplo. Sim. Daí tem muita gente que fala, mas por que a Urbano não botou van? Porque não tem no contrato. Não dá para pôr. Então, tu vai ter que alterar o contrato para prever a van. Então, tu vai ter que alterar o contrato para prever a van, talvez para diminuir o valor da outorga, talvez para tirar o valor da outorga, talvez fazer um novo contrato, uma nova concessão. Assunto
É muito polêmica, é bem Tanta difícil. polêmica, é difícil de chegar a um consenso. E no próximo bloco você confere: construção civil em alta, novos empreendimentos nascem em Erechim. E também o piloto erechinense que faz história a disputar o primeiro Rally dos Sertões. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Erechim recebe um novo modelo de compra e moradia. Nasce no município o Open Sky, que promete sofisticação, localização privilegiada e muito conforto para quem busca praticidade. Conheça a Open Sky Empreendimentos. Erechim é um grande polo em diversas áreas, seja na educação, na saúde e principalmente na construção civil. Cada vez mais a gente vê pela cidade obras magníficas, novos empreendimentos e pessoas que também vêm para Erechim empreender. Pessoas que já eram de Erechim, saíram de Erechim e retornam para a terra natal para empreender, para trazer novidades para a nossa cidade. Eu estou aqui hoje com o Pedro Pérez, ele é da Open Empreendimentos, uma empresa que está nascendo em Erechim, que está começando uma obra em Erechim, e que você vai ouvir muito falar nos próximos meses. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, prazer. Da mesma forma. Pedro, Open é o nome da empresa. Sky é o nome de um empreendimento que nasce em Erechim. Eu gostaria que tu falasse como surgiu a ideia de voltar para Erechim para empreender. Ah, legal. Então, a ideia já surgiu há uns 3 anos atrás. A gente sempre teve muito desejo em atuar nessa área da construção civil, em atuar nessa parte de criar um empreendimento. E como a gente já tinha um terreno que era da família há muito tempo, a gente resolveu usar ele para conseguir construir. Então a gente fez um projeto, a gente estudou muito qual que era o melhor local, qual o melhor processo construtivo, qual o melhor método de fazer o empreendimento, sendo que valesse a pena na questão de modelo do apartamento, mesmo tipo de planta e tudo mais. Foi assim que a gente fez. Pedro, os apartamentos, qual é a metragem deles e qual é a altura do prédio? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo gosta sempre de saber na hora de comprar. Ah, legal. Então, hoje os empreendimentos, os apartamentos, são 5 por andar. Tá? A gente tem um apartamento diferenciado, o primeiro piso é diferenciado, então tem a sala comercial embaixo, que tem o pé direito duplo, com mezanino. Depois vem esse apartamento diferenciados, que são apartamentos de 40 a 90 metros quadrados. Esses têm um ambiente interno, que é do apartamento, e um ambiente externo também. Depois são mais 11 andares de apartamento modelo tipo, no caso, que daí são apartamentos de 40 a 49 metros quadrados.
Correto. Esses apartamentos, eles vêm no formato mais estúdio, um formato mais tradicional, não sei o termo certo, de repente, para usar, mas como é que ele vem, as divisões dentro dele? Então, hoje eles vêm no modelo de 1 quarto. Na verdade, assim, quando uma pessoa compra, ela pode escolher. Eu quero 1 quarto, então a gente faz ela 1 quarto, ou se ela quiser estúdio, a gente deixa sem a parede, no caso, e faz estúdio. Alguns clientes já pediram para não fazer a parede do meio e fazer um móvel ali. Então, com o próprio móvel, a gente consegue dividir 1 quarto e a sala e acaba ganhando esse espaço da parede para fazer. Então, acaba sendo uma coisa legal a ser feita. Quando a gente pensa nas obras aí, no modo que a gente começou a viver de uns 2 anos para cá, vem também essa questão do trabalho home office. Esse prédio, ele vai ter um espaço justamente para isso, quando você está trabalhando em casa e de repente precisa receber um cliente, tem um salão de festas, algum lugar que pode ser utilizado dessa forma? Vai ter sim. No primeiro piso, na verdade, vai ter um coworking, acho que ele tem 40, 50 metros quadrados também, que é exatamente para isso. Então, se a pessoa quiser ir lá trabalhar num lugar sossegado, como vai ter internet compartilhada do prédio, ele já pode usar a internet, vai ter sempre lá, ou se quiser levar um cliente, alguma coisa. Às vezes também a pessoa quer alugar para um Airbnb, alguma coisa assim, e quer usar para fazer uma reunião, ele consegue usar o coworking para isso. Garagens. São 26 garagens. Espaço para reaproveitamento de água da chuva, essa parte mais ambiental. O que o prédio vai oferecer? Essa parte sustentável também a gente se preocupou bastante, então vai ter reaproveitamento da água da chuva, vai ter também a parte de energia solar. Então a nossa ideia é tentar que toda a energia das áreas comuns seja estabelecida pela energia solar. Então a gente vai tentar fazer um projeto para que aconteça isso, até para diminuir um pouco o condomínio e para conseguir fazer essa parte. O sistema de descarga também vai ser todo dual flush, então a gente consegue otimizar um pouco esse gasto de água. A parte de pintura também é toda a base da água, as tintas, então a gente se preocupou o máximo possível nessa parte sustentável também para conseguir atingir esse propósito que é tão importante hoje. É verdade. Academia, vai ter? Vai, o rooftop em cima ele é bem completo, então vai ter a parte da lavanderia, academia, e mais 4 lounges. Um que é um salão de festas fechado, um que é um espaço mais para inverno, com uma lareira, um bar e mais do outro lado mais um lounge e uma piscina. Todos com churrasqueira também. Então, por exemplo, se 2 ou 3 grupos de amigos ou vizinhos querem fazer alguma coisa junto, eles podem usar aquele espaço ao mesmo tempo e ainda conseguir otimizar lá em cima mais de uma vez. Quando a gente pensa em comprar um apartamento, fazer um investimento no imóvel, a gente começa a observar justamente essa questão de localização, o padrão que a construtora está oferecendo, mas não deixa de olhar também para o valor do condomínio, que é importantíssimo. Vocês já pensaram que com todas essas tecnologias, quanto é que vai ficar o condomínio em média? A gente ainda não tem um valor fixo de quanto vai ficar o condomínio, mas a nossa ideia é que fique em torno de 300 a 400 reais, já com a internet inclusa. Então, como já vai ter uma internet para o prédio, todos os apartamentos já vai ter internet inclusa no condomínio. Até para ficar mais fácil, para, enfim, ficar todo esse modelo. Como a gente consegue comprar uma internet só e distribuir entre todos os apartamentos, fica um plano muito mais barato e acaba compensando. Referente ao hall de entrada, ele já vai estar mobiliado, decorado, salão de festas também, toda essa parte, quando a pessoa for morar, já vai estar pronta ou vai precisar ser comprado depois? Exatamente como você falou, tanto o hall de entrada, tanto todas as áreas comuns, o rooftop, coworking, tudo já vai ser entregue imobiliado também. Sim. Uma coisa também diferente é que todos os apartamentos, as fechaduras são todas eletrônicas, então a pessoa não precisa de chave para nada, vai precisar só do controle da garagem. Fora isso é tudo com digital ou com o dedo mesmo, até para as áreas comuns, para ter acesso a tanto coworking. Então tudo entregue imobiliado, sempre usando tecnologia o máximo possível. Essa parte de automação ela é bastante importante e bastante tecnológica, que possivelmente no futuro é só o que a gente vai utilizar. Para Erechim ainda, em alguns prédios, isso é uma novidade. Isso vocês estão trazendo como uma novidade também para esse condomínio, para as pessoas que estão comprando? Sim, muito. Uma parte que eu me preocupo muito é com essa parte de tecnologia. Até todos os moradores, todos os investidores que quiserem comprar, a gente já ganha quando compra um presente bem tecnológico, que eu não posso falar agora, mas é uma coisa que realmente vai fazer sentido para automatizar a casa e para realmente mostrar que o nosso empreendimento tem a tecnologia a seu favor e que tudo vai ser usado com ele. Então a nossa ideia é que a gente consiga, com isso aí, aliar muita tecnologia e usar em todos os pontos do empreendimento.
Outra tecnologia que já tem sido utilizada em grandes construções, a construção civil já tem se utilizado dessa ferramenta, que é a diminuição de pilares. Sempre foi uma grande reclamação, principalmente das mulheres. O prédio terá poucos pilares para evitar bater, raspar nas garagens? Sim, terá muitos poucos pilares, na verdade. A gente está usando um método construtivo que se chama de lajes protendidas. Sim. Então, se eu não me engano, são apenas 9 pilares que tem ao redor do prédio. Então, a gente consegue ter vãos livres de 3 a 4 metros entre um pilar e outro. Então, na garagem é maravilhoso. Na garagem são poucos pilares que tem para isso. Até se a pessoa, uma sugestão que a gente dá, a pessoa quer comprar 2 apartamentos e juntar para fazer um, também dá, porque como tem poucos pilares, é muito fácil a pessoa comprar 2 unidades, juntar e fazer um de 2 quartos, quem sabe até 3 quartos a gente consegue otimizar o espaço, já que tem poucos pilares e consegue fazer muita coisa. Sim, isso é verdade. Ele dá uma autonomia maior. Exatamente. Dessa forma, né? Prazo de entrega? Prazo de entrega dá 3 anos, 36 meses a partir de hoje. O prédio já está sendo construído? Já está sendo construído, a gente já está nas fundações, já está 50% das fundações já foram feitas. A previsão é que até final do ano a gente já chega até o piso térreo. 2022 a gente consiga erguer todo o esqueleto do prédio. Sim. No caso, e depois a gente continua o fechamento, acabamento e tudo mais. Mas de 3 anos é para estar sendo entregue para o morador. Financiamento. Hoje é possível financiar em bancos? Vocês têm financiamento próprio? Como é que funciona essa parte? Hoje o financiamento é próprio. É direto com a construtora, então a gente faz todo o financiamento durante a obra. Depois da obra também a gente tem um financiamento próprio para o cliente, ele que escolhe como é melhor. A gente é muito flexível na forma de pagamento, então a gente tenta muito ouvir o cliente e ver o que cabe no bolso dele, porque hoje, como as pessoas têm trabalhos muito diferentes, alguns são autônomos, alguns trabalham cada um com a sua empresa, a gente tenta entender muito como a pessoa ganha os seus recursos para tentar fazer esse investimento fazer sentido, na verdade. Durante a obra, a pessoa que comprou um apartamento lá tem uma parcela fixa por mês. Nesse meio, vai precisar fazer algum aporte maior financeiro, como é comum em algumas obras? Depende muito da negociação, mas tudo conversado. Se a pessoa prefere pagar apenas parcelas mensais e deixar um valor final maior para o final da obra, não tem problema, a gente faz assim. Mas como eu te falei, depende muito da pessoa. Tem muitos autônomos, empresários, ou pessoas que trabalham que ganham um PLR, alguma coisa, que ganham reforço e querem pagar isso aí já para tirar um pouco do valor no final. Então, é possível você fazer assim, não queremos dar reforço, quero fazer parcelas fixas, conseguimos fazer parcelas também dessa forma. O jeito que fique mais tranquilo para a pessoa realizar o pagamento e podendo continuar a sua vida normalmente. O prédio vai ser de 15 andares, sendo 2 andares de garagem, lavanderia, tudo fica no rooftop. Exatamente, só o coworking que fica no primeiro piso. Por que vocês optaram por Erechim para construir uma obra? É que, na verdade, quando a gente começou a ir atrás e pesquisar e tudo mais, ainda não tinha muitos apartamentos de 1 quarto, estúdio em Erechim. Então, a gente resolveu vir para cá por causa disso aí, porque a gente viu que tinha um potencial, não tinha muita obra no centro também, e a gente aliou o terreno que já era da família, com a vontade de investir em construção civil e conseguiu fazer um projeto bem bacana para a cidade. Com certeza, e a localização também conta muito na hora de se adquirir um imóvel. Vocês estão construindo esse prédio em que local da cidade? Então, o local é na Rua Alemanha, é bem em frente ao Posto Fênix. Então a localização é super boa, a gente cronometrou as distâncias até o mercado, até padaria, até o centro da cidade. A gente conseguiu ver que realmente em menos de 10 minutos tu consegue ir para qualquer ponto do centro da cidade. Então às vezes tu não precisa exatamente ter um carro para deslocar. Estando no centro fica muito fácil para qualquer coisa. E hoje a gente já vive aqui no interior essa dificuldade de estacionamento, de precisar se locomover com mais rapidez e às vezes o trânsito não nos permite. E dessa forma, muitas vezes a gente chega mais rápido a pé do que se estivesse de carro, né? Exatamente. Isso é uma realidade bastante forte em qualquer cidade do país. Voltamos um pouquinho lá na questão do rooftop. Todas as áreas serão mobiliadas, todas as áreas terão espaço ao ar livre, que poderá ser visto a cidade toda? Exatamente. Como
como a gente está localizado numa rua muito alta, a Rua Alemanha é uma das ruas mais altas da cidade, então com um rooftop 360 tu consegue ver toda a cidade. O pôr do sol de lá é maravilhoso, que a gente já colocou um drone e a gente já viu que realmente é fantástico a vista lá de cima. Então, como já tudo vai ser entregue imobiliado, como tudo vai ser já entregue pronto para uso, depois que a pessoa morar lá, ela pode subir, reunir os amigos, fazer um sunset, fazer alguma coisa. Acho que depois, quando tudo voltar ao normal, vai ficar mais tranquilo ainda para reunir o pessoal e fazer alguma coisa bacana. É verdade. Como é que vocês vão fazer o controle da água, principalmente na lavanderia? Essa parte vai ser, na verdade, dividida no condomínio igual, como se fosse a parte do cowork também, que vai ter banheiros, então a parte da lavanderia ainda vai ser no condomínio. Mesmo que você use menos, mesmo que você use um pouco mais, a divisão será igual? Exatamente. Exatamente. A gente até está começando a pesquisar, como ainda falta muito tempo, já existem máquinas de lavar hoje em dia que ocupam muito menos água, 80% menos do que tem antigamente. Então a nossa ideia é tentar entregar um produto bom que não custe um valor muito alto no condomínio, porque a gente se preocupa muito, ainda mais em investidores que vai botar para alugar e tudo mais, eles não podem ter um condomínio muito alto, então eu não posso ter despesas de luz, água, gás que sejam muito altos e rateados entre todos, por mais que tenham uns que usam menos ou mais. Então a nossa ideia é usar a tecnologia o máximo possível para que não aconteça isso aí de parecer que um está pagando mais que o outro, enfim, não ter esses... Para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho de vocês, conhecerem esses apartamentos, fazer de repente um tour virtual, e como é que elas fazem? Ou até mesmo quem queira fazer um investimento inicial nessa obra. Legal. Então, a gente hoje tem duas formas principais. A gente tem nosso site, que é o openempreendimentos.com.br. Lá a pessoa consegue conhecer um pouco da nossa história, que também é importante, porque a gente realmente quis fazer um investimento, criar um empreendimento aqui em Erechim. Lá também fala muito sobre o Open Sky, então ali tem todos os detalhes, todas as plantas, todos os modelos de negócio também. Além do nosso site, também tem as nossas imobiliárias parceiras. Então hoje a gente tem aqui em Erechim a Pregol, a Rossi, a Bonato e a Casa 10, que são as imobiliárias parceiras, que também elas podem ter um material impresso que pode mostrar, pode levar na obra para dar uma olhada como é que tá, pode explicar um pouco melhor. Enfim, tem bastante conteúdo também. Um rally para não esquecer. Assim foi a estreia do navegador gaúcho Giovanni Bordin nos Sertões, o maior evento de rally cross-country das Américas, sendo o maior do mundo. Giovanni, que mora aqui em Erechim, disputou pela primeira vez a corrida ao lado do piloto paulista Marcos De Vitt. Eles completaram o percurso de mais de 3.500 quilômetros de trechos cronometrados em 10 dias de disputas. Na quarta posição da categoria UTV2, no geral, entre as categorias de UTVs, fecharam em 19º, sendo que mais de 90 largaram para este rally. E para os apaixonados por rally, que eu acredito que seja 99,9% da população erechinense, nós temos hoje o prazer de conversar com o primeiro erechinense a participar do Rally dos Sertões. E além de participar, ele trouxe medalha e trouxe troféu para Erechim. Nós estamos falando do navegador Giovanni Bordin, que está aqui conosco. Bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado TV Erechim pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse esporte que eu tanto amo e que já estou nessa estrada de terra há muito tempo. O rally é uma coisa fascinante, né? Porque depois que você viu, eu digo nós telespectadores, depois que a gente viu uma prova, a gente também se apaixona e tem muitas vezes vontade de estar dentro de um carro de rally, fazendo aquele trajeto, nem que seja em sonho, né? Mas a gente tem essa esperança, deslumbra esse momento que é estar num carro de rally. E as pessoas que estão em casa, com certeza, elas concordam com o que eu estou dizendo. Giovanni, como foi esse desafio de participar de um rally tão grandioso como é o Rally dos Sertões? Bom, o convite veio próximo da data do evento, cerca de 30 dias antes, convite de um grande amigo de São Paulo. E pensei um pouco junto com a família, porque encarar um desafio tão grande desse, você tem que, não que eu precise que a família me diga, você tem que ir ou não, sim, mas é importante saber também o que eles pensam. E quando eu decidi encarar esse desafio, a primeira coisa que me veio à cabeça era, será que eu vou conseguir dar conta? São 3.524 quilômetros de prova, de rally, então essa era a minha maior preocupação. Mas quando eu cheguei lá,
parecia que eu estava fazendo aquilo ali já há muito tempo e consegui encarar esse desafio aí que foi fantástico. Quando a gente fala de Rally dos Sertões, a gente não imagina a dimensão toda que ele tem. As dificuldades, um piso, como vocês costumam dizer, diferente do nosso. O carro, ele precisa fazer, de repente, manobras e movimentos diferentes para poder se manter na competição. E para você, até então, isso tudo também era novidade. Você não conhecia o local. Sim, a modalidade que eu ando, que é a modalidade que nós temos aqui na nossa região muito forte, que é o Rally Velocidade, ele se dá com veículos, com carros que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. O Rally dos Sertões, ele utiliza de outros tipos de veículo, caminhonetes, e a categoria que eu andei é a categoria UTV, é um veículo bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele é um veículo 4x4, pesa cerca de 670 quilos, então ele é muito leve, ele é turbo e tem uma cavalaria muito grande, 200 cavalos. E o curso de suspensão também muito grande. Então, ele é um veículo de guerra praticamente, é um tanque de guerra. Então, para encarar essas adversidades de piso que existem no sertão, tem que ser veículos assim, preparados dessa forma. A gente passou por pisos arenosos, foi a primeira vez, a maior especial de areia já feita nos sertões, 220 quilômetros de pura areia. Meu Deus, uma areia adrenalina. fofa que se você parasse o carro e tentasse arrancar novamente, você não saía do lugar. Você subia altas dunas de areia e descia, o visual lindo, incrível, foi muito legal. E alguns outros cenários, como algumas serras, alguns parques que a gente andou, que o piso predominante era pedra. Então, muito cascalho e pedra, lajes de pedra a subir, lajes de pedra a descer. E isso torna a competição muito empolgante. E quando sai o briefing no dia anterior, a gente lê o briefing lá para saber o que vai passar no próximo dia. E aí você vê lá a característica de piso, muito cascalho, trecho de trial, muito travado, sobe e desce montanhas. Bom, a primeira impressão que eu tive, não vai subir aqui, não vai subir, não vai descer, porque eram lugares assim extremos. Mas o veículo é muito forte, é muito robusto e é bem divertido mesmo. Então, rios, bom, a gente passou por um rio, nossa, a água entrou dentro do TV, então teve bastante características diferentes de lugares que a gente passou. Porque a competição, ela saiu da Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Ela passou por estados como Piauí, Alagoas, Ceará, Bahia, e terminou na Praia de Carneiros, em Pernambuco. Então, passou por vários estados, cada um com suas particularidades de piso, clima também. Alguns lugares você via muito pouco verde, e quando chegava mais perto do litoral, você já tinha muito mais verde, muito mais água. Foi essa experiência aí, foi bem legal, foi bem bacana ver as diversidades dos estados que a gente passou. E esse rally, ele acontece semelhante ao nosso rally, que o piloto vem para Erechim, ele faz reconhecimento de pista, ele interage com outros pilotos até que já tem um pouco mais de experiência para dar um toque, ó, essa curva é assim, aquele trajeto é diferente. Existe essa troca de informação também? Existe a troca de informação, porém a modalidade velocidade você faz o levantamento prévio da pista onde você vai correr, e lá no cross country é um pouco diferente, você recebe a planilha por onde você vai correr 20 minutos antes da largada. Nossa, em cima da hora. É em cima da hora. E essa planilha, ela basicamente tem o desenho do obstáculo, a metragem que tem de um obstáculo para o outro, né? E o que existe nesse obstáculo, se é uma erosão, se é uma lomba, se é um rio seco, se são pedras, se são degraus a subir, degraus a descer, se são contornos de árvore. Então, o que você transmite para o piloto é um pouquinho diferente. É basicamente que daqui 300 metros vai ter uma erosão com perigo 2, depois dessa erosão tem uma porteira,
e logo depois da porteira vai ter uma bifurcação e nós vamos sair à direita. Então são informações que o piloto tem que processar andando muito rápido. Quando ele passa por essas informações, eu falo a seguinte: daqui 400 metros vai ter um rio fundo, e logo que a gente passar o rio, vai ter um final de rua, nós vamos para a esquerda. Então, a linguagem é um pouco diferente do que eu utilizava aqui no Velocidade, e eu tive que me adaptar muito rápido lá. Então, teve o treino antes, que foi a minha adaptação. Depois, eu tive que fazer direitinho. O piloto com que você participou dessa prova, vocês já tinham corrido juntos? Já tinham um entrosamento de equipe? Nenhum. Eu nunca tinha visto ele. Meu Deus! A gente conversou então pelas redes sociais, depois por telefone, acabamos conversando, mas eu nunca tinha visto ele também nunca tinha me visto, a gente não tinha nunca nem conversado, não sabia de um da existência do outro. E foi lá, na hora lá, se conhecer e saber qual que era o objetivo dele na corrida, porque existem participantes, competidores, que eles querem apenas completar o rally. Pois é. Que eles não estão lá para competir, digamos assim. E tem outros que são super competitivos, dependendo de patrocinadores. E a categoria que a gente andou é uma categoria muito competitiva. Ela é a categoria UTV2, então tem várias outras abaixo. E essa categoria, o carro ela é exatamente igual ao UTV1, o investimento é muito alto, só não são competidores de fábrica. São competidores que querem ter um desempenho bom, que lutam pela vitória, e é uma categoria, assim, super acirrada. Então, o objetivo dele, logicamente, primeiro era terminar. E segundo, se tivesse uma colocação boa, ótimo. Então, assim, de certa forma, existiu uma pressão em cima da navegação. Graças a Deus foi tudo perfeito, não tive nenhum erro durante os 10 dias de competição. Então eu me sinto muito orgulhoso em representar a cidade, primeiramente, segundo, de não ter errado, e terceiro, de ter feito uma prova assim que vai ficar guardada na minha memória por muito tempo. Com certeza, é um momento único que você viveu e que nós, assim, eu particularmente que estou aqui conversando contigo, eu consigo sentir a tua emoção de ter vivido tudo isso e ter trazido um troféu, uma medalha aqui para Erechim, que de certa forma nos representa essa tua conquista. Eu particularmente me sinto representada. Um gaúcho fazendo sucesso, fazendo uma coisa que gosta, mas num terreno, num local totalmente novo. É um desafio bastante grande. Deu para curtir aquela paisagem, aquele cenário, todos aqueles lugares? Deu para curtir, sim. No começo eu estava mais apreensivo, mais preocupado com dar conta do recado, mas depois eu fui vestindo o rally, fui vivendo aquela emoção ali, porque ao longo desses 20 anos que eu tenho de off-road, de rally, de várias modalidades, era um sonho que eu tinha fazer os Sertões. E então eu precisava curtir esse rally, não só estar lá, eu precisava que aquilo ali, que aquele meu sonho fosse realidade e que eu me sentisse bem lá. E foi passando os dias, eu fui me sentindo cada vez melhor. As paisagens são lindas, não só o litoral que foi a largada e o litoral que foi a chegada, em duas praias paradisíacas, praia da Pipa, que é maravilhosa. Maravilhosa, e a praia de Carneiros, que é deslumbrante também, uma das praias mais bonitas do mundo. Mas o interior do nosso Brasil, do nosso sertão, ao contrário do que a gente vê pela TV, com noticiários não tão bons, existem lugares lindos, canyons lindos, apesar da seca, da vegetação predominante ser a caatinga, de você ver muitos cactos lá, é lindo também. Então você passa por regiões lindas. Também tem a parte social do rally, que me deixou assim de boca aberta, porque ao longo desses 3.524 quilômetros, cerca de 2.000 crianças receberam óculos de grau. Então tem uma equipe dos Sertões com 3 carretas, que são carretas com consultórios médicos, seja oftalmo, então atenderam mais de 2.000 óculos, foram entregues, feito ali na hora.
Também tinham consultórios odontológicos, então não era apenas uma consulta, eram feitos tratamentos, cirurgias, extrações de dentes nas pessoas carentes das cidades onde os Sertões passavam. Então toda essa parte social me chamou muita atenção. Além das belezas naturais, eu vivenciei uma experiência de vida, porque você vê pela TV as casinhas de barro sem luz elétrica, sem água, e com a criança te abanando lá na frente, é bem diferente do que você vê pessoalmente ao vivo. Então você tem toda essa parte de diversão, tem toda a parte social que é incrível que os Sertões faz por essas pessoas mais carentes, mas também tem esse lado que mexe um pouco com a gente, que a gente está passando lá e eles estão dando um tchauzinho, um sorriso, e aquilo ali é a coisa mais gratificante que com certeza eu vou levar dessa experiência toda. Quebra de carro, que é normal acontecer, entrosamento com a equipe que ficou lá no bastidor, como é que foi tudo isso para ti? Bom, no começo eu sou uma pessoa bem comunicativa, então no começo era um oi, tudo bem, tô precisando que instale isso no carro para mim. O posicionamento, a primeira coisa que a gente faz é posição de banco, cinto, tem os equipamentos de navegação na frente, eu quero que isso esteja numa posição diferente, e a equipe prontamente fazia para mim. Eu estava andando numa equipe chamada Rally Brasil, onde o chefe de equipe, o proprietário da equipe era o Erley. Essa equipe estava fazendo também o apoio de mais 3 UTVs de equipes de Portugal, então tinham 3 duplas de Portugal. A troca de experiência com pilotos estrangeiros que já andaram, inclusive o Dakar, foi um bônus para mim, porque você conversar com um navegador que anda fora do país, que anda provas na Europa, me trouxe um a mais, uma troca de experiência a mais que com certeza vai ser muito útil para mim num futuro. A equipe nossa contava com uma carreta, essa carreta com gerador de luz próprio, um food truck para fazer café da manhã, almoço e jantar, 2 motorhome, 2 caminhonetes, uma van e mais um outro caminhão de apoio. Nossa. Então a equipe era muito grande, tinham várias pessoas trabalhando, 2 pessoas direto na cozinha, vários mecânicos, pessoal de logística, de combustível, porque tem equipes de apoio que tem que levar combustível para nós, porque a autonomia dos veículos ela não é o suficiente para fazer toda a etapa, então precisa fazer reabastecimentos. Então é uma coisa um pouco mais natural, você vai passando os dias, você vai conhecendo melhor as pessoas, até você terminar no último dia e você ter amizade com todos lá, brincar e se divertir também, porque tem essa parte também de diversão, tem a parte... Claro, séria. No meio do rally existe uma etapa chamada maratona, onde a gente não pode receber apoio da equipe, o piloto navegador tem que fazer a manutenção do veículo. Sim. Então foi muito legal para mim também. Agora já sarou, mas eu queimei a cabeça aqui no escapamento do veículo, para fazer a manutenção. Você acaba aprendendo muito também, porque daí você precisa de informações dos mecânicos para que você possa fazer a manutenção. Então, essa troca de experiência com todos é muito legal, muito gratificante. Você acaba fazendo amizade com todos até o final do rally. Você vai sem conhecer ninguém e sai de lá com novos amigos. A equipe em si acaba virando uma família ao longo desses 16 dias que eu fiquei lá. Se você quiser rever algumas de nossas pautas ou algum de nossos conteúdos, acesse as nossas informações no Facebook, YouTube e também no Instagram. Agradecemos a sua audiência, a sua parceria durante toda a semana. Desejamos um excelente final de semana a todos vocês e na segunda-feira nos encontramos novamente com muito mais notícia e informação.
Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.